Olá, eu sou a Aline Bezerra de Souza, sou engenheira agrônoma e mestre em desenvolvimento regional sustentável e, junto com a professora Selma Torres Ferreira da Costa, vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, uma avaliação das tecnologias sociais de gestão hídrica. Fazendo uma breve contextualização, o semiárido é uma região marcada pela escassez hídrica, por esse problema em relação à água, principalmente por conta da irregularidade das chuvas, que se distribuem de forma irregular no espaço e no tempo. Por muitos anos, as políticas nesse território eram políticas de combate à seca, E sendo a seca um problema climático, não há como mudar esse problema, mas sim se adaptar a ele. E aí surge a nova proposta política, que é a convivência com o semiárido, que vem a partir de programas, leis e políticas, como o Plano Brasil Sem Miséria e o Programa Água para Todos, em que vai possibilitar, vai buscar a universalização do acesso à água, Por meio de quê? Por meio das tecnologias sociais, das cisternas. E aí teremos os programas, o programa 1 milhão de cisterna para o acesso da água para consumo e o programa Uma Terra, Duas Águas, que é o que essa pesquisa vai abordar, que vai contemplar água para produção. E o que são as tecnologias sociais, São, segundo a rede de tecnologias sociais, são metodologias capazes, de serem replicadas e são construídas junto à comunidade, a partir do uso sustentável dos recursos locais, que essa comunidade possui. O objetivo do trabalho foi avaliar os resultados dos impactos no território e no desenvolvimento sustentável oriundo da implantação das tecnologias sociais hídricas na região do Cariri e Ceará. As 5 tipos de tecnologias sociais foram estudadas, nessa pesquisa, que são, aí eu trago aqui como é a estrutura de cada tecnologia dessa que foi estudada, que foi a barragem subterrânea, cisterna enxurrada, barreira trincheira, cisterna calçadão e cisterna do Padre Cícero. Na metodologia, inicialmente, fizemos uma pesquisa documental junto à Associação Cristã de Base e depois uma pesquisa exploratória, com estudo de campo e utilizamos entrevistas semi-estruturadas. Essa pesquisa foi realizada na região metropolitana do Cariri, como tem aqui no mapa, essa região, e os municípios contemplados foi Crato, Nova Olinda, Farias Brito e Santana do Cariri. Após esse estudo, a gente fez um teste de dependência entre variáveis, e selecionamos as principais variáveis, os fatores mais importantes para determinar esses impactos, das cisternas de produção no desenvolvimento rural. E aqui nessa tabela eu tenho as 10 variáveis, que nós selecionamos para esse estudo. E aplicamos o teste de correlação de Spearman, E observamos que, entre as variáveis 2 e 3, a correlação foi forte, de 91,4% com significância estatística. Entre as variáveis 6 e 8, a gente tem 73,9% com significância estatística. E entre as variáveis 9 e 8, a gente tem correlação fraca, mas com significância estatística. Essas correlações foram estudadas agora a partir de análise de regressão, e quanto a esse primeiro gráfico de aumento da renda familiar e aquisição de bens materiais, a gente observa um comportamento de ordem cúbica, onde a renda familiar ela vai promover um incremento positivo
em relação à aquisição de bens materiais. Na correlação entre a quantidade de família e o número de pessoas, a gente tem um comportamento linear crescente, né? O que significa dizer que, após a implantação das tecnologias sociais, houve maior fixação do homem no seu território, né? Por conta agora que ele vai ter acesso à água, né? Também, tanto para consumo quanto para produção. E na correlação entre, no gráfico do aumento da produção e a quantidade de qualidade de vida, a gente observa um comportamento linear positivo, e o aumento da produção, ela tem um incremento, né, positivo em relação à qualidade de vida das famílias, né, dessas comunidades. Na análise Ledson foi feito um dendrograma, né, que tem um formato de árvore, que vai destacar as palavras que foram mais faladas, né, durante as entrevistas. E a pergunta foi quais eram os principais problemas encontrados no uso dessa tecnologia social. E a principal dificuldade deles era com vazamento, né, nas cisternas, e rachaduras na tampa. E as famílias disseram que elas tinham a capacidade de ajustar, corrigir nessas, quando vinha a acontecer esses problemas, né? Eram problemas solucionáveis pelas próprias famílias. E o que é que a gente conclui desse trabalho? Sim, que as tecnologias sociais hídricas, elas têm viabilidade de implantação em outros territórios e consistem em um caminho oportuno, capaz de efetivar o acesso à água nas comunidades do semiárido, né, de forma a promover a autonomia nesse território, bem como qualidade de vida, né, melhoria de qualidade de vida e dignidade. Aqui nessa imagem que eu falo das dimensões da sustentabilidade, a gente percebe o impacto direto, né, na dimensão econômica local, bem como também na dimensão social, quando as tecnologias sociais elas são uma ferramenta para que o homem, para manter, né, o homem do campo no seu território, né, em si uma tecnologia ambiental, uma vez que vai promover acesso à água, e esses programas, eles se tornaram uma política pública, né? Então, a gente tem também essa importância dentro da dimensão política institucional, né? Aqui estão as referências que foram utilizadas. E muito obrigada.